Hoje a gente vai continuar falando da competência 3, mesmo assunto da semana passada. Então, vamos lá. Ai, nossa. Vamos ver se eu sempre dou uma travada. Dó de mim. Vou voltar. É só ir já tá... Não, a aula viva não tem isso não. A aula viva, e aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Massa, então vamos lá, continuar com a aula passada. Vocês estão lembrados, né? Fizeram para casa. Pronto, agora na câmera você fica assim. Agora em aulão eu fico tensa pra caralho também, Rogério. Eu pego o microfone e começo a tremer, assim. Sou mal descolada em sala de aula. Muda, né, a situação. Não, muda muito. Vamos lá. Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando da competência 3. Só para relembrar vocês, a competência 3 é aquela que avalia a sua qualidade da defesa do ponto de vista, a sua argumentação dos verbos selecionar, relacionar, organizar, interpretar dados, fatos e opiniões em defesa do ponto de vista. Bom, só mostrar para vocês um negócio aqui. O texto, modelo Enem, a gente já trabalhou isso na competência 2, ele é dissertativo argumentativo. E o que isso tem a ver e como isso se relaciona com a competência 3? Vamos lá. O texto dissertativo, pessoal, ele implica necessariamente trazer fatos, informações para fundamentar a sua opinião e para construir o seu argumento. Então, o argumento é construído a partir da opinião e da fundamentação. Na última aula, a gente viu as possibilidades de fundamentação, dados, fatos, exemplos, alusões históricas, argumento de autoridade, né? Então, é importante sempre, tem que ter um ponto de vista bem fundamentado, beleza? Ou seja, o texto dissertativo argumentativo, ele tem um caráter objetivo e subjetivo, e isso tem que estar muito bem manejado e mobilizado, para que, de fato, a sua construção argumentativa defenda o seu ponto de vista, beleza? Bom, a gente viu a última aula, só para relembrar, os 4 verbos: selecionar, relacionar, interpretar e organizar. Então, uma dica que eu dou para vocês, na hora de selecionar, é interessante vocês se fazerem uma pergunta. O que é o problema e quais são os contextos e as perspectivas que eu posso mobilizar para abordar esse problema? Bom, é um problema cultural? Quais elementos da nossa cultura que respondem a isso? É político? É social? Né? É um problema econômico? Beleza? Então, o que é o problema e qual que é o contexto que dialoga? Na hora de relacionar, além de relacionar um argumento com o outro, isso tem muito a ver com a competência 4, que é o conteúdo da próxima aula, a gente tem que se perguntar como esse problema se relaciona à realidade que envolve o tema, né? E interpretar se isso é um problema, qual o contexto que o sustenta, o que isso traz de ruim para esse contexto, que problematização é essa? E, finalmente, organizar. O que é essa organização, pessoal? Bom, a gente já sabe, a gente já viu lá na competência 2, que tem que ter uma tese, certo? Tem 2 formas de a gente fazer uma tese. A tese pode criar uma hipótese e antecipar os argumentos do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Ou seja, da tese vai se originar o argumento do primeiro parágrafo do desenvolvimento, da tese vai se originar o argumento do segundo parágrafo do desenvolvimento. Ou a tese pode ser um ponto de vista que você vai comprovar por meio dos 2 argumentos, tanto do primeiro parágrafo quanto do segundo parágrafo. Beleza? O tema de hoje, pessoal, é o esporte como possibilidade de transformação social no Brasil. Primeiro, muito cuidado com um tema como esse. Por quê, gente? Um tema como esse vai dar muita vontade de ficar só falando tanto que o esporte é legal para a transformação social. Por que a inclusão, por que a ascensão social, por que é bom para a saúde, etc. Maravilhoso, nós vamos falar isso também. Mas o texto modelo Enem, pessoal, para que ele tenha eficácia na competência 3, é necessário ter problematização. Ou seja, não adianta nada eu falar simplesmente do porquê que isso é positivo, do porquê que isso é bom e do porquê que ajuda, se eu não falar de quais os desafios que a gente enfrenta, que a nossa sociedade enfrenta, para que, de fato, o esporte possa se concretizar para a transformação social, beleza? Então, gente, tem que problematizar. O texto, ele pode ter uma palavra-chave que é a importância do esporte, a importância da lei tal, né? Independente disso,
né? Você até pode falar de elementos positivos, entretanto, a problematização é imprescindível. Beleza, gente? Bom, vamos dar um exemplo aqui da proposta que eu trouxe hoje para essa semana para vocês treinarem. O texto motivador, ele tem que servir de base, ele tem que te servir como uma orientação de escrita, né? Olha só, eu escrevi aqui a função de norteadores de modo que se compreenda a linha argumentativa esperada pela prova. Nesse caso, né, eu peço que vocês leiam a proposta antes de assistir essa parte da aula. Nesse caso, a questão da saúde do esporte como garantia constitucional são abordados, bem como a proposição da análise do que promove o afastamento da prática de atividades físicas e do esporte. Beleza? Bom, espero que você já tenha lido a coletânea. Mas só para retomar aqui, o primeiro texto ele mostra que é um direito e um dever do Estado. Então, ele mostra o contexto constitucional do tema. O segundo texto, pessoal, por meio aí do Unicef, ele mostra a relevância social do tema, ele mostra como que o tema tem importância na vida social. Já o terceiro texto, com esses dois gráficos, ele mostra quais são as causas principais de afastamento do esporte da atividade física e qual idade. A gente percebe aí, então, que a principal idade é 16 a 24 anos e que a causa principal é não colocar o esporte com prioridade. O texto 4, então, a gente entende a relevância do esporte para o indivíduo, para a saúde individual. Então, olha que interessante a coletânea. Ele fala que é papel do Estado e que é dever do cidadão, por meio do artigo 217, texto 1, é relevante para a garantia de outros direitos, tem relevância social, texto 2. Entretanto, muitas pessoas não priorizam, apesar dos benefícios que isso traz, inclusive para a saúde, né? Saúde física e mental. E o que é interessante a gente explorar nesse texto, pessoal? É interessante que a gente explore, primeiro, quais são os avanços sociais que o esporte pode trazer? Segundo, quais são os avanços para a saúde que esse esporte pode trazer, né? Terceiro, por que será que a galera não prioriza o esporte em suas vidas, em suas rotinas, tranquilo? Então, a gente tem dois aspectos que mostram a importância do esporte como transformação social e a gente tem um elemento que mostra uma barreira, um desafio. E a gente vai aprofundar no porquê desse desafio. Por que será que as pessoas, de fato, não priorizam, em geral, o esporte em suas vidas, beleza? E aí, lembrando daqueles 4 verbos lá da competência 3, selecionar, relacionar, interpretar e organizar, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai organizar um parágrafo, beleza? Já ficou claro que tem que ter uma tese, não já, gente? E essa tese é interessante que ela antecipe aí o meu caminho argumentativo, beleza? Vamos supor que lá na tese eu coloquei que um dos fatores que provocam essa falta de priorização é o fator cultural de desvalorização, de não entendimento da consciência de que o esporte realmente é legal, né? E como é que a gente desenvolveria isso no desenvolvimento do texto? Como que a gente desenvolveria este ponto de vista? Vamos ver. Qual que é a minha ideia central, então? A desvalorização do esporte é fruto da falta de conscientização sobre sua função de transformação social e gera impactos sociais. O que eu estou dizendo aqui? A causa, que é a falta de conscientização sobre a função, e já estou encaminhando para a problematização. Isso é ruim, pode gerar impactos, beleza? Bom, só que eu tenho que fundamentar. Aí eu vou me perguntar por que isso acontece? Por que as pessoas não têm essa conscientização? Aí eu me lembro, né? Tem a ver com a escola, com a formação, com o nosso universo escolar, que na maioria das vezes, percebam que eu não estou generalizando, não incentiva o esporte, não incentiva a inteligência física, mas prioriza a inteligência intelectual, mental. Né? Muitas vezes a gente só aprende a ficar 6 horas sentados, olhando para a cara do professor, e não desenvolve as habilidades motoras, as habilidades físicas. Por mais que na aula de biologia, de ciências, a gente entenda várias questões musculares, hormonais, etc., a prática fica deixada de lado. Muitos alunos, né, quando eu estava discutindo esse tema, utilizaram como repertório sociocultural, ou seja, como estratégia de fundamentação, a ideia de instituição sequestro, que foi desenvolvida pelo filósofo Michel Foucault. Quem souber utilizar essa teoria, fica bem interessante aí para esse argumento. Beleza, gente? Então, quem não souber, dá uma pesquisada sobre o conceito de instituição sequestro. E quem souber, fica a dica aí que se aplica bem a esse argumento. Beleza?
Bom, não é suficiente, né? A gente já colocou a ideia central relacionada ao ponto de vista da tese, a gente já fundamentou e agora falta problematizar. E daí que a escola não faz isso? E daí que a gente não tem essa consciência? Bom, esse modelo educacional, assim, reflete na falta de percepção quanto ao potencial social e biológico proporcionado pelo esporte, perdendo-se uma oportunidade de integração coletiva capaz de impulsionar a cidadania. E você deve estar me perguntando, mas e a transformação social aqui? Onde entra? Bom, olha só, oportunidade de integração coletiva capaz de impulsionar a cidadania. Impulsionar a cidadania significa transformação social, ou seja, está relacionado ao tema. Tranquilo, gente? Então, só para complementar aqui, a gente tem a ideia central, que é uma das causas da desvalorização do esporte. A gente fundamentou, mostrando que a escola é uma das causas dessa falta de conscientização. Bom, é lógico que vocês têm que provar isso, né, gente? Seja falando que a escola não tem infraestrutura, seja usando a referência que eu falei para vocês do Foucault, né? Algum jeito vocês têm que trazer isso para o concreto. E isso causa problemas, porque você perde a oportunidade de desenvolver habilidades que são importantes para a cidadania. Bom, é isso. Espero que vocês escrevam essa redação, espero que vocês treinem a escrita e ótima semana!